Primeiro problema. Vamos dizer assim, primeira vantagem. A segunda vantagem é que, tão logo isso chegasse à conclusão, a sociedade chegasse à conclusão, os prefeitos, por uma marcha aqui em Brasília, chegasse à conclusão que determinado serviço deveria ser da competência dos municípios e não dos estados, incluiria na lei complementar e estaria resolvido. Mas nós, com o texto que eu estou propondo aqui, resolveríamos o problema dos vácuos de incidência. É uma coisa que nós vamos começar a discutir na semana que vem, uma reunião que temos no Rio de Janeiro, de análise técnica que os estados começarão a fazer, e isso certamente virá à tona. Alguns outros problemas que já foram identificados. A questão da falta de garantia de um quórum, quando nós estamos falando de relações federativas aqui para esse novo CONFAS, talvez haja necessidade de se discutir até que ponto se deva já prever constitucionalmente um quórum mínimo. Esse quórum, não necessariamente ele precisa ser do tamanho de 4/5 com participação de todas as regiões, que é o que está sendo proposto lá para a iniciativa, né, que é 1/3 com participação de todas as regiões. Mas o que é importante, essa questão participação de todas as regiões, me parece que é fundamental para esse entendimento federativo, de maneira que qualquer iniciativa de norma, e o CONFAS terá uma função muito importante, porque fará o regulamento, o disciplinamento, depois, claro, obedecido à lei complementar nacional, parece que talvez fosse interessante que tivesse pelo menos o resguardo de que todas as regiões estivessem representadas em todas as votações de aprovação de matérias. Me parece que isso é uma falha que, na proposta lá do deputado Virgílio Guimarães, me parece que houve um retrocesso aqui em relação à proposta que havia do deputado Virgílio, que aqui, diga-se de passagem, nós temos algumas pessoas do governo federal, e eu trabalho no Rio Grande do Sul, que é um governo de um partido de oposição, mas alguns reconhecimentos têm que ser feitos, né? O deputado Virgílio Guimarães efetivamente é um homem que batalhou pela reforma, o doutor Bernard Api é um homem que batalha pela reforma, porque muitas vezes se diz que o governo federal não quer. Pode ser que institucionalmente, no todo, até o governo, mas que tem muita gente dentro do governo federal que está batalhando para que a reforma saia, e eu estou falando aqui com toda a isenção de trabalhar lá no Estado em governo de oposição. Mas tem gente que quer. E aqui essa questão do quórum do CONFAS talvez fosse um avanço, vamos dizer assim, desejável. A questão do fundo de equalização de receita. Aqui nós entramos num ponto muito sensível para os estados nessa questão da reforma tributária. Esse fundo de equalização de receitas, ele tem alguns pontos, eu elenquei, eu acho que uns 3 ou 4 pontos, que tornam ele preocupante. Um primeiro problema que nós apontamos aqui é aquilo que nós estamos falando aqui em banda para baixo e banda para cima. Essas expressões aí, talvez até vocês não estejam acostumados com ela, mas é uma expressão corriqueira lá no âmbito do CONFAS, das relações entre os estados. A possibilidade, o que é a banda? A banda é a possibilidade dos estados definirem ou para mais ou para menos alíquotas diferentes daquilo que for decidido nacionalmente. Ok. O que tem ali? O fundo de equalização de receitas está dizendo que só vai haver distribuição após a utilização da banda para cima. Ou seja, um estado que hoje não utiliza, vou colocar como hipótese, o estado do Piauí, sei lá se usa ou não usa, uma alíquota de 30%, a energia, a comunicação, combustíveis, deve ser definida em 25% a alíquota. Vamos dizer que o Piauí esteja usando em 30%. Então já está usando a banda. O que é? A tendência é que o seu poder legislativo confirme isso e utilize dessa faculdade que a Constituição vai permanecer. E vamos dizer que o vizinho estado do Maranhão não esteja utilizando. O que acontece? O estado do Maranhão, mesmo tendo prejuízo com a reforma tributária, com a implementação do novo modelo, por não estar utilizando, por ter feito uma escolha local de não utilizar essa faculdade de elevar alíquotas internas, se verá obrigado a utilizar ou se verá obrigado a manter a decisão da sua sociedade local e não terá ressarcimento, mesmo que tenha um prejuízo colossal em relação à receita que tem hoje. Então, me parece que isso é uma discussão que tem que ser feita.
Por óbvio, quem utilizar da faculdade de reduzir alíquotas em relação às alíquotas nacionais, por óbvio, não teria condições, e aí eu concordo plenamente, não vai bater as portas da União lá para pedir ressarcimento, mas se usou a faculdade de reduzir. Agora, impor que aumente as suas alíquotas quando as sociedades eventualmente fizeram escolhas que não permite isso, me parece penalizar excessivamente as decisões locais que foram tomadas. Me parece que teria alguma coisa aqui que se poderia se trabalhar em cima da arrecadação de hoje, da situação de hoje. Hoje usa banda, ok, vai ter que continuar usando. Hoje não usa banda, então não usa. Então, dentro da situação atual. A outra questão, o fundo de equalização de receita somente será distribuído nos valores atuais de FPEX, né, o Fundo de Participação nas Exportações, Lei Candir e Auxílio Financeiro para estados que tiverem perda de arrecadação. Ora, é bem provável que os técnicos do Ministério da Fazenda que elaboraram essa proposta não tenham tido esta intenção de escrever da forma como escreveram. Mas da forma como está escrito, o que parece? É que qualquer aumento de arrecadação por força, por exemplo, de melhoria das condições econômicas ou por aumento de eficiência do estado de Santa Catarina, por exemplo, que tenha sido eficiente, tenha aumentado a arrecadação, perde direito ao fundo, mesmo que a reforma tenha causado prejuízos colossais para a sua arrecadação. Então, não me parece muito adequado, e o que parece adequado, que talvez tenha sido esta a intenção até dos técnicos do Ministério da Fazenda, da equipe do Dr. Api, é que a gente separe o que é ganho ou perda em função da mudança de modelo e o que é ganho de arrecadação em função de aumento de eficiência, de melhoria de condições econômicas ou outros fatores. Eu sei que isso é uma tarefa ingrata, inglória, de muito difícil realização, mas se não for assim, nós podemos causar iniquidades no sistema. Um outro ponto aqui, a questão que o Fundo de Equalização de Receitas vai substituir os ressarcimentos das exportações. O que acontece para os estados exportadores? Eu não vou falar do meu estado, vou falar do estado do Pará. O estado do Pará formou a sua receita, não sei se tem alguém do Pará aqui, temos aqui alguns paraenses, sabem provavelmente mesmo que não sejam da receita estadual, se forem da receita do fisco federal, né, previdenciário, mesmo que não seja, deve conhecer essa situação, que a receita estadual do Pará estava fundada, estava calcada em exportação de produtos semi-elaborados, que foram desonerados a partir da edição da Lei Candir. Ora, o modelo agora, que porventura venha a ser instituído, vai simplesmente tira o ressarcimento das exportações do Pará, que contribuiu com a formação de divisas para o Brasil, que contribuiu para a melhora da balança comercial, que contribuiu com o aumento das reservas internacionais que são tidas e havidas hoje pelo governo federal como uma das maiores, um dos maiores lastros de confiabilidade da economia brasileira, os nossos 190 bilhões de dólares de reservas internacionais. Esse Estado que contribuiu com isso, agora ele deixa de receber o ressarcimento pelas exportações e passa a ser, apaga todo o passado e diz, não, agora a partir de agora nós só vamos ver. Tu teve ganho ou perda com o novo modelo? Ah, se tu teve ganho, te rala. Aquilo que tu ganhava antes, tu não vai ganhar mais. Não me parece lógico, não me parece defensável. E aqui eu não estou falando do estado do Rio Grande do Sul, que efetivamente é um estado exportador e tem perda com isso, mas eu estou falando de um estado que teria um problema muito maior, porque é muito mais dependente de receitas dessa ordem, receitas de ressarcimento